Saudações, pessoal! Este é o Mercado do Agro. Mais uma vez aqui com vocês no canal TV Fazenda, para a gente falar do mercado, para a gente falar de como funciona a pecuária bovina no Brasil. Hoje eu trouxe para vocês um estudo falando dos números da pecuária. Então, você que consome carne bovina, você que produz carne bovina, você que trabalha aí nas fazendas produzindo o gado de corte, né? Hoje nós vamos falar exclusivamente para você. Para todo mundo que consome carne bovina, né? A carne vermelha, a carne de vaca, a carne de boi, também. Por quê? Porque isso também afeta o nosso bolso, né? Você que vai no mercado, você que vai aí lá no açougue, né? Comprar sua carne, a gente sabe, né? Que o preço da carne bovina ela é mais que o dobro do preço das outras carnes. E no Brasil tem acontecido uma verticalização desse mercado da pecuária, produzindo gado em quantidades maiores, em espaços menores. Né? Isso é um processo que está acontecendo no Brasil, já vem, né, o nosso primo aí mais velho, que é os Estados Unidos, já vem fazendo isso, e a gente está copiando o modelo deles. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente verticaliza a pecuária no Brasil. Beleza? Vamos lá então, começando falando aqui um pouquinho da pecuária, para vocês entenderem, né, como que é dividida a pecuária. Dentro da pecuária bovina, a gente tem galináceos, bovinos, suínos, ovinos, codornas, caprinos, equinos, suínos e bubalinos. Dos produtos da pecuária, a gente tem leite, ovos de galinha, ovos de codorna, mel de abelha e também casulos do bicho da seda. Isso só para a gente entender um pouquinho mais, né, desse universo da pecuária. O que mais? Vamos falar então exclusivamente da pecuária de corte, a pecuária bovina. A pecuária bovina ela tem três fases importantes. A primeira é a cria, né, que é a fase que vai do nascimento até a desmama do bezerro, que vai de 0 a 8 meses, tá? Normalmente, os nossos bezerros estão sendo produzidos em menos tempo. Então, o boi sai da fase de cria quando atinge de 6 a 8 meses de idade. A partir dos 8 meses de idade, a gente vai ter a fase de recria. A fase de recria é a fase do boi magro, né? O bezerro desmamado cresce até virar o boi magro. Então, esse boi magro, você vai ter uma segunda fase aqui, né? Geralmente esse boi sai da recria completa com 24 meses. Hoje, pelos sistemas de confinamento, você consegue produzir aí dentro de 18 meses, né? Você já tem 1 ano e meio, você já tem um gado magro. Tá? Nessa etapa ele precisa alcançar 350 quilos para poder ir para a terceira fase, que é a fase de engorda. Na fase de engorda, que vai de 24 meses a 36 meses, ou seja, 3 anos para você produzir o gado, isso dentro de um processo de produção extensivo, né, aquele processo na fazenda, que o gado é solto, né? E a gente tem ali o verão, a gente tem o inverno, a gente tem a época de chuvas e a época das não chuvas. Tudo isso faz o efeito sanfona do gado de emagrecer, de ganhar, né, e assim por diante. Dentro dos ciclos da pecuária, a gente tem várias formas de trabalhar, inclusive até a época certa de você produzir o bezerro, dos nascimentos. Você tem como programar o nascimento dos bezerros na época mais importante, que é a época das águas, a época que a vaca come mais e ela bebe mais água, então ela vai produzir mais leite e o seu bezerro vai ter um resultado mais satisfatório. Tá? Então na terceira fase, que é a terceira fase que é da engorda, você vai pegar o boi de 350 quilos e transformar em 550 quilos, tá? A partir ali de 400, 380 quilos, você já vai ter um boi para abate, tá bom? Então, você vai ter um boi aí que pode chegar a 600 quilos, 700 quilos, dependendo da raça do boi. Aqui no Brasil, a raça mais trabalhada é a Nelore, que é a raça indiana Nelore. A gente trouxe aqui algumas raças para vocês dos gados que tem no Brasil. Os gados que a gente tem no Brasil, a gente tem os gados de leite, né? A gente tem holandês, girolando, gir, sind, jersey, guzerá, o suíço, o buzelando, tá? E já na parte de corte a gente tem o Nelore, né? Que lidera aí o ranking, né? De gado, do tipo de raça de gado produzido no Brasil para corte, que é o gado usado para você produzir a carne, né? Que a gente consome, tá? Fernando, mas o gado de leite também produz carne para nós? A gente come carne de vaca, por exemplo? Comemos carne de vaca. Normalmente, o abate de vaca tem a ver com o ciclo da pecuária. Quando o preço
do gado, por exemplo, baixou muito o preço da arroba, então o preço da arroba do gado gordo abaixou, normalmente entra as vacas para o abate também, e a gente acaba comendo vaca aí, tá? Comendo carne de vaca dos frigoríficos. O que mais que a gente tem? A gente tem aqui, pessoal, uma estimativa de produção de carne bovina, tá? Esse estudo aqui é de 2024, tá? A gente tem em primeiro lugar nos Estados Unidos. Hoje o Brasil ele vai estar aqui em segundo lugar na produção de gado, com 11,9 milhões de toneladas de carne bovina, tá? Já os Estados Unidos com 12,13. Então esses dois países representam aí 20%, 19,5% da produção de carne bovina mundial. Nós estamos falando em níveis mundiais. Tá? A China vem em terceiro lugar com 7,8 milhões, representando 12,7%. Depois vem a União Europeia, a Índia, olha aí, a Índia está entre os 5 maiores produtores de carne bovina. Aí você fala assim, Fernando, mas na Índia não tem lá aquela tradição, né, a cultura de lá que não pode, né, comer carne de vaca? É verdade, lá eles não comem a carne de vaca. O gado ele é considerado um animal de fim religioso, né? Mas a China é um dos maiores produtores de carne do mundo. Ela está aqui em quinto lugar na produção de gado, passando a Argentina com 3 milhões. Então a gente tem aqui, ó, Estados Unidos, Brasil, China, União Europeia, Índia, Argentina, né? Inclusive é muito famosa a Argentina pelos cortes especiais argentinos, né? A Austrália, o México, o Canadá e a Nova Zelândia. Então o Brasil está em segundo lugar, representando aí 20% produzido da carne bovina para o mundo. O Brasil consome toda a carne bovina que produz? Não, o Brasil exporta bastante carne. Depois a gente vai falar aí sobre essas exportações, sobre os números de exportação. Fernando, o que a gente pode fazer aí com esses estudos? Bom, quem trabalha com fazenda, quem trabalha com o mercado de carne, quem trabalha com até os consumidores, né, de carne, precisa saber desses dados para poder se posicionar no mercado e entender, né, que mundo que nós estamos aí com respeito à proteína chamada carne. Lembrando, pessoal, que o mundo hoje, se a gente for pensar, dos produtos mais vendidos do Brasil e mais verticalizados, ou seja, aquele que vale mais por quilo, é a carne bovina, tá? A carne bovina é um dos produtos mais verticalizados no Brasil. Então, o que é verticalizado? Se a gente pegar 1 quilo de soja, por exemplo, você pega lá um saco de soja e divide lá para saber o quilo da soja, é um valor bem mais baixo que o valor do quilo da carne. Por isso que a gente chama de produto verticalizado, tá? O Brasil está exportando gado vivo, tá? Gado vivo, tá? Inclusive gado magro aí para outros países para ser terminado a carcaça, né? A gente chama de terminação da carcaça, que é quando sai ali do boi magro para o boi gordo em outros países, tá? O que mais que a gente tem? A gente trouxe aqui para vocês entenderem que o Brasil é a 10ª maior economia do mundo. Isso aqui é um estudo de 2024. Então a gente tem aqui o Brasil em 10º lugar, Estados Unidos em primeiro lugar, com 29,17 trilhões de dólares de PIB. Depois vem a China com 18,27, a Alemanha com 4,71, depois vem o Japão com 4,07. Depois a Índia com 3,89, depois Reino Unido, França, Itália, Canadá e Brasil. Depois vem Rússia, Coreia, México, Austrália e Espanha. O que faz com que esses países sejam hoje os top 10, né, os top 30, os top maiores do Brasil, do mundo, né, na produção e em PIB, né, ou seja, quem tem mais capital, quem tem mais dinheiro. Então os Estados Unidos ele lidera aqui com 29,17 trilhões de dólares de PIB. O que acontece? Esses países eles têm esse valor exorbitante de PIB por causa da industrialização. O que a industrialização faz? A industrialização ela verticaliza o preço dos produtos, como eu tinha comentado, que a carne hoje no Brasil exportada ela tem um preço melhor que a soja. Então eles fazem isso com a indústria. Então eles pegam, por exemplo, o plástico, transformam num brinquedo e esse brinquedo é vendido 50 vezes mais caro. Um equipamento eletrônico, por exemplo, produzido na China. Você pega lá o polímero, o PVC, e transforma num
equipamento eletrônico que é vendido no mundo. O valor desse produto é verticalizado, tá? Então o valor dele por quilo, ou por peça, ou por unidade é muito mais caro. E isso faz com que esses países, os tops aqui, parem de produzir matéria-prima, soja em grão, carne bovina, e começa a industrializar. Então a capacidade deles de juntar dinheiro, de ter esse PIB alto, é por causa da industrialização, tá? Então a China tem um estudo que a China vai passar o PIB americano nos próximos anos, tá? Então vai ter uma inversão. Hoje o que a gente vê, por exemplo, que o dólar, ele está na maioria dos países do mundo, né? A moeda, o dólar, você pega a moeda de dólar, está em quase todos os países do mundo. Mais para frente não vai ser só o dólar, vai ser também a moeda chinesa que vai estar fazendo mais parte aí do mercado mundial, tá? Por quê? Porque vai passar o PIB, passando o PIB tem mais acesso aos outros países, tem mais investimentos e aí aumenta, né, a influência da moeda nos outros países. Então, isso está acontecendo. E logo em seguida tem a Alemanha também, que é conhecida como uma das indústrias mais caras, né, automobilísticas, né, que a Alemanha tem capacidade aí de produção que aumenta demais o PIB deles com respeito à tecnologia. O Brasil lá em 10º lugar na economia para 2024. Esse estudo aqui do ano passado. Bom, eu tenho aqui também alguns produtos exportados pelo Brasil. Fernando, quais são os produtos que o Brasil mais tem para produzir e para exportar? Nós temos aqui óleos brutos de petróleo, tá? São 9,69 bilhões de dólares exportados. Nós temos a soja em segundo lugar, 8,72. Inclusive, eu vou falar mais da soja nos próximos programas. Toda semana a gente vai ter uma pílula aqui para a gente entender um pouquinho mais desse mercado, né? Lembrando, pessoal, de você clicar aqui no nosso link, aqui no nosso YouTube, né? Se você está vendo esse vídeo pelo WhatsApp, clica no link aqui, ó, que tem no vídeo, que vai abrir no YouTube. Quando abre no YouTube, o YouTube notifica que esse vídeo está sendo assistido. E aí dá para você curtir, dá para você comentar esse vídeo lá. Então comenta aí da onde você é, da onde que você está falando, tá? Ou deixa uma pergunta aí do agro para a gente poder responder aqui para você, tá bom? Continuando aqui, nós temos então aqui o minério de ferro, olha aí, 5,96 bilhões de dólares. Nós temos o café torrado, nós temos óleos combustíveis refinados, nós temos a carne bovina, ó, nós estamos falando da carne bovina, representa 2,9, ó, soja 8,72 bilhões de dólares, a carne bovina 2,90 bilhões. Depois nós temos a celulose, né, que é as indústrias, né, no Brasil que produzem a partir da madeira, né, a massa celulose. Nós temos açúcares, carnes de aves e farelo de soja em rações. Esse farelo de soja em rações já entra a parte de industrialização. Tá? Então o Brasil já está industrializando, né? Está produzindo produtos um pouco mais caros do que os produtos natura aqui, que é o caso da soja, né? O minério de ferro, os óleos brutos, né? Tá bom? Então isso para você entender. Ah, Fernando, eu quero investir na Bolsa de Valores brasileira. Onde eu investiria? Tira um print dessa tela e veja as ações que envolvem esses mercados. Você não vai ter erro, você vai ganhar dinheiro, pode ter certeza. Tá aí uma dica para você, tá? E se você gostou da dica, deixa seu like aí para nós, para ajudar o nosso canal. O que mais que você pode ver no nosso canal, Fernando? Você pode ver o classificado. Você já acessou o nosso site? www.tvfazenda.com.br. Fernando, para que serve esse site? Esse site é um site de classificados. Além dos classificados, você vai ter o quê? Você vai ter conteúdos lá para você. Eu quero saber sobre soja, eu quero saber sobre pecuária, eu quero saber sobre como funciona, por exemplo, o milho, o mercado do milho. Eu quero saber como funciona o mercado imobiliário. Lá você vai encontrar muito conteúdo gratuito para você acessar. É só ir lá na lista de conteúdos que nós temos no site. Tá bom? Tem mais coisa no site? Tem, você pode procurar no site, nós vamos ver também lá os cursos online que nós temos. Nós temos um curso especializado para trabalhar com essa parte que é a pecuária. Fernando, como que é esse curso? Esse curso você vai aprender a fazer todos os cálculos da pecuária, todos os cálculos. O cálculo, por exemplo, da cria para recria, quantas cabeças de gado tem que ter,
quanto que eu vou render, como que vai ser isso aí, eu quero fazer do boi magro para o boi gordo, como é que eu faço isso em confinamento e como que eu faço isso no sistema extensivo. Então você vai aprender todos os cálculos, você vai aprender sobre o mercado em geral, o mercado geral, que é o mercado internacional e o mercado nacional, e você vai entender como funciona a logística do mercado da pecuária. Tá? Para você entender como funciona a questão dos frigoríficos, como funciona aí para você produzir e ganhar dinheiro também com pecuária, tá bom? Então tá tudo aí, isso aí no nosso site, você pode encontrar lá conteúdo, você pode encontrar os classificados para você vender a sua fazenda, vender a sua casa, vender a sua casa na cidade, vender o seu imóvel na praia também, tá? Na praia, a gente está fazendo um trabalho de praia para entender como funciona o mercado imobiliário de praia. Por quê? Porque o mercado imobiliário de praia tem um crescimento daqui os próximos anos bastante acentuado. Você pode ver aí em Santa Catarina, a parte ali do litoral catarinense, o quanto que cresceu a parte imobiliária. E esse projeto está subindo o Brasil, está vindo aqui para o Nordeste, está vindo aqui para cima no Brasil para poder também evoluir nessa questão imobiliária. Tá bom? O que mais que eu tenho, Fernando? Eu tenho aqui também projeções do PIB 2025 do Ministério da Fazenda para o Brasil. Então nós estamos aqui, ó, nós tivemos algumas variações do PIB. Né? Em 2019 a gente teve um PIB aí de 1,2% de alteração positiva. Em 2020 o PIB caiu, em 2021 o PIB subiu para 4,8%. E a partir de 2020, 23, 24, o PIB está se mantendo aí em 2,6% a mais. Então o PIB sempre crescendo. Por que o PIB cresce? Porque aumenta, né, lógico, a produção brasileira. Isso aumenta também o PIB. O PIB tem muito a ver com a balança comercial, o quanto que você produz e o quanto que você vende, né, para fora e internamente. E tem a ver também com o crescimento populacional, né, o quanto que o Brasil tem crescido. Então a gente tem aqui uma projeção de aumento positivo até 2028 de 2,6% do PIB do Brasil. Fernando, o que mais que a gente tem? A gente tem aqui mais umas análises, né, do PIB Brasil, ó, de 2013 a 2024, são quase 11 anos, né, de variação de PIB. O PIB em 2021 foi o maior PIB aí de 4,8%. Muito bem. E nos estados brasileiros? A gente tem também variações dos estados brasileiros. Você pode perceber que a construção civil ela acompanha o PIB do estado. Então, o estado que está com um PIB alto, né, por exemplo, o PIB do agro, né, o PIB do agro puxa muito o PIB do estado. Por quê? Porque dependendo do estado que produz bastante, que as terras estão valorizando e produz soja, produz carne, o PIB geralmente é alto. O estado também que industrializa, também o PIB é alto. Né? Então vamos ver aqui os estados brasileiros que têm o maior PIB para 2025. 3,7%, Mato Grosso, 4,2%. Esses azuis aqui ó, são os maiores. Né? A gente tem aqui também ó, o Tocantins, né? A gente tem aqui 3,1%. Toda essa região aqui, né, do Piauí, toda essa região aqui nós temos todo o desenvolvimento. A gente tem 4,2% do PIB de aumento no Mato Grosso do Sul. Inclusive, eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos do Mato Grosso do Sul. Um abraço, né? O Mato Grosso do Sul, eu morei no Mato Grosso do Sul durante 10 anos, acho que foi, 15 anos. Não, foi mais, 20 anos eu morei no Mato Grosso do Sul. E hoje eu estou fazendo um trabalho aqui no Nordeste, na região aqui do Piauí, na região aqui do Ceará, para entender mais do mercado, da expansão imobiliária do mercado, tanto de fazendas quanto também o mercado de praia, tá bom, pessoal? De imóveis de praia. Então a gente tem aqui o Rio Grande do Sul com 4%, o Mato Grosso do Sul com 4,2% e o Mato Grosso com 3,7%. Esses são os estados brasileiros que estão com maior crescimento econômico para 2025. Fernando, para fechar aqui o nosso assunto hoje, depois mais para frente eu vou falar mais coisas para vocês da pecuária, mas só para a gente entender um pouquinho mais das projeções, né, que eu estava falando que a China vai passar os Estados Unidos nos próximos anos. A gente tem um estudo aqui, ó, em 2014 os Estados Unidos estava com 17,4 trilhões de dólares, né, na frente da China com 10,3. O Brasil ele vinha aqui ó, como sétima potência em 2014. Se a gente pegar aqui as economias mais próximas, aqui, ó, 2030, vamos pegar aqui 2022. Os Estados Unidos continua em primeiro lugar, a China em segundo
E o Brasil em 10º. Então o Brasil de 2014 para 2022 ele foi de 7º para 10º. E agora para 2030, nós estamos em 2025, hoje é dia 4 de junho de 2025. Para 2030, daqui 5 anos, nós vamos ter aqui a China e os Estados Unidos quase com a mesma quantidade de PIB. Um vai estar com 24,8 trilhões de dólares e o outro com 22,2 trilhões de dólares. O Brasil vai estar como a 6ª potência mundial para 2030. Isso é bom? Isso é ótimo. O Brasil é um celeiro, né, de produção. Então o Brasil com certeza vai aumentar o PIB dele para os próximos anos, referente aos outros países, né? E para 2050, Fernando, 2050, faz a conta aí, nós estamos em 2025, daqui 25 anos você vai estar com que idade? Eu vou estar mais velho, né? Mas olha só, 2050, a China passa os Estados Unidos. É isso que eu queria mostrar para vocês e fechar o vídeo. A China passa os Estados Unidos e ela vai para 105 trilhões de dólares de PIB. E os Estados Unidos vai ficar com 70, a Índia com 63, a Indonésia, Japão e o Brasil aqui em 7º lugar de novo, tá? Com 10,33 trilhões de dólares de PIB, tá? Então, para você entender um pouquinho mais o mercado, para você entender um pouquinho mais desse negócio, né, que é o negócio da pecuária, para você investir nesse mercado, você precisa entender um pouco mais de gráficos, precisa entender de macroeconomia, precisa entender quem está comprando, quem está vendendo. Inclusive, se você quiser exportar, você tem que saber para onde você vai exportar, né, essa carne. Se você quiser, por exemplo, ir morar num país, tem que ver qual país que vai crescer nos próximos anos para você investir. Você quer comprar terra fora? Assim como os Estados Unidos compra terra no Brasil, a China compra terra no Brasil, você pode comprar terra nos países que vão aumentar o PIB, que ainda a tecnologia ainda não chegou, como a África do Sul, como os países da Índia, né? Países que ainda estão em desenvolvimento e tem bastante terra para produzir comida, né? E esses países menos desenvolvidos, assim como o Brasil, são produtores de matéria-prima e os outros países que estão explodindo o PIB são ótimos industrializadores. A tendência nossa também é aumentar a industrialização. Vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho. Talvez, quando aumentar a industrialização aqui, nós não estaremos mais aqui, né? Vão ser outras gerações. Para a gente finalizar, nós temos aqui a receita de exportação de carne bovina do Brasil em 2024. Então, quem compra carne bovina? Vamos fechar o assunto de hoje dessa forma. Quem compra a nossa carne bovina? A gente tem, olha, 49,2% a China. A China, pessoal, junto com a Índia, representa quase 50% da população mundial. A tendência deles é aumentar para os próximos anos. A China não tem espaço para eles produzirem carne. Não tem espaço. Por isso que eles têm o gado mais caro do mundo, que é o Wagyu. Né? O Wagyu, não sei se vocês já viram. É uma da carne marmorizada, uma carne muito gostosa. O Wagyu, o preço, por exemplo, da picanha do Wagyu chega a R$1.000 o quilo, para vocês terem uma ideia do valor da carne chinesa. Então é difícil produzir carne chinesa no Brasil. O que a China prefere? Ela prefere industrializar, porque tem uma galera, uma quantidade de gente lá muito grande. Ela precisa alocar esse povo para trabalhar e ter dinheiro para poder sustentar e pagar as contas. Então eles alocam eles para trabalhar nas indústrias. E as terras? As terras vão produzir coisas muito mais caras que soja, muito mais cara que carne. E aí, o que eles fazem? Eles compram esses produtos de outros países. De quem que ele compra? Do Brasil. Quanto que a China compra de carne do Brasil? Carne bovina? 49,2% em 2024. Então a China tem comprado muito da nossa carne. Fernando, como que essa carne chega lá na China? Não sei se você já viu aqueles containers, né, tudo fechado, Maersk e tal, tem umas marcas, né? E esses containers, eles são freezers, né? E aí você leva essa carne congelada, né? Ela congelada para fora, tá? Então ela chega congelada. Outra forma de você exportar a carne bovina é o boi vivo. Então você pega o boi, coloca ele dentro do navio e leva ele vivo. Alguns vão morrer no caminho, mas a maioria chega inteiro, vai passar ali por alimentação e tal, chega lá no destino. E aí lá eles terminam a carcaça e vendem o gado muito mais caro que aqui. Tá bom?
Outro comprador de carne bovina, a gente tem aqui, esses aqui são os outros, né? Mas nós temos aqui 9,3 os Emirados Árabes. Vocês já viram falar que nos frigoríficos brasileiros existem os árabes, né? Inclusive eles têm algumas tradições, né? De você fazer ali o corte da carne, a matança do boi e tal. Tem todo um esquema ali também com o comércio árabe, tá? Então nós temos a China em primeiro lugar, os Emirados Árabes em terceiro lugar, os Estados Unidos comprando carne bovina. Os Estados Unidos é o maior produtor de carne bovina do mundo. É o maior produtor de carne bovina do mundo, mas ainda assim ele precisa comprar carne bovina brasileira, tá? Ele não só para o consumo deles, que é altíssimo, também para produção, industrialização e exportação deles, dos produtos derivados da carne. Tá bom? Nós temos aqui também o Chile, ó, o Chile com 4,2% também compra carne brasileira, carne de boi, e nós temos aqui a Arábia Saudita. Então os Emirados Árabes e a Arábia Saudita, né, os árabes, estão comprando carne brasileira. E o restante ali representando 28,7% o resto do mundo. Tá bom, pessoal? Vamos fechar agora esse vídeo, tá? Deixando aqui um convite para vocês acessarem o nosso site www.tvfazenda.com.br. Lá você pode ter o seu ambiente para você colocar os seus imóveis para vender. Você pode vender gado lá, você pode vender máquinas agrícolas, você pode vender fazenda, você pode vender imóveis de cidade. Então eu faço um convite para todos os corretores, todos os proprietários de imóveis que queiram vender o seu negócio. Está lá o Espaço TV Fazenda, que é conectado com todo mundo, para poder vender o seu espaço. Para quem que você vai vender? Você vai vender para o público TV Fazenda, que está nas redes sociais, no YouTube, Facebook, LinkedIn, os grupos de WhatsApp do TV Fazenda, tá? E aí esse público engajado do TV Fazenda vai ver o seu produto e vai comprar ali a tua fazenda, vai comprar a sua casa, vai ver o teu anúncio e você vai vender e ele vai clicar no WhatsApp e vai direto aí no teu WhatsApp. Tá bom, pessoal? Tá aí para vocês a oportunidade, então assinem e deixe o seu espaço lá no canal TV Fazenda. Você vai ter um espaço para você colocar os seus imóveis, né? Você vai fazer o seu cadastro e vai ter um espaço ilimitado para você colocar os seus imóveis por um valor bem pequenininho que a gente cobra por mês para manter o site funcionando. Tá bom, pessoal? O que mais que a gente tem? Para finalizar isso aqui, a gente continuar um pouco mais disso aí no próximo vídeo, eu vou fechar falando do que vai acontecer daqui para frente no mercado da pecuária, né? Qual que é a tendência do mercado da pecuária brasileira? É produzir cada vez mais carne em menor espaço, tá? Porque essa história do boi pisar em cima do pasto, ou seja, pisar em cima da comida dele, a gente sabe que quando o boi pisa, ele tem uma pressão nas patas, então de certo modo vai compactando essa terra e vai estragando também esse alimento. O Brasil está mudando a tecnologia, né? Em vez de produzir carne no sistema extensivo, que o gado fica solto, o gado vai ficar preso. E o fato do gado ficar preso, ele quase não anda, ele engorda muito mais rápido e ele passa as fases do ano, que é a fase de seca e a fase das águas, muito mais fácil, porque você vai manter os nutrientes, né? A ração, a água dele ali, tudo alojado num lugar só e todos eles concentrados. E aí você vai ter mais produção de carne por metro quadrado. A tendência então é mais tecnologia para o Brasil, mais produção, mais verticalização, mais carne, né, por hectare, tá, em menos tempo, né, porque tudo isso aí acelera a produção de carne bovina. Tá? Então o Brasil vai produzir mais carne? Vai produzir mais carne. Vai aumentar o PIB, Fernando? Vai aumentar o PIB. Fica tranquilo no Brasil que vai aumentar também o preço das terras. O preço das terras no Brasil já tem aumentado bastante nos últimos anos. Então, para você que quer investir em imóveis rurais, imóveis urbanos, tá aí uma oportunidade para achar o seu imóvel e também para vender, para revender, né, o seu imóvel ali nos nossos classificados do TV Fazenda. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos começar daqui para frente. Na verdade, a gente não vai começar, a gente vai retornar. Eu fiquei 2 anos fora, né? Devido a situações particulares, mas a gente está voltando agora com o canal TV Fazenda, eu aparecendo aqui na câmera para falar com vocês sobre o mercado do agro, tá bom? Sejam bem-vindos, é uma honra estar aqui com vocês e
não esqueça de deixar seu comentário aqui no vídeo, de compartilhar o nosso vídeo para ajudar o nosso canal e também para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Você que conhece gente que tem fazenda, ou gente que quer divulgar o seu imóvel, manda esse vídeo para eles, que aqui no link, aqui embaixo na descrição, vocês vão ter aí informações de como vocês anunciarem esses produtos e também encontrarem esses produtos que vocês estão procurando. Tá bom? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!